E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ler em São Mateus, capítulo 11, versículo 11. Amém? Em verdade vos digo que entre os que de mulheres têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra manifestada no nosso dia. Foi manifestada através do irmão Brana para revelar, mas que foi proibido dele profetizar novamente. Tu o proibiste, mas, Senhor, tu autorizaste João, do ano 2000 para cá, manifestar esta palavra para posicionar, para resgatar, para converter a tua esposa. E agora, Senhor, esse trabalho já foi feito. Nós estamos simplesmente revivendo, nós estamos simplesmente comendo aquilo que já está pronto. Quão agradecidos estamos. Se não fosse esta mensagem, estaríamos perdidos, Senhor. Não estamos aqui para ser superior a ninguém, mas o Senhor é superior. O Senhor é o superior na tua esposa, no teu povo. Estamos aqui para só render graça e agradecer pelo privilégio, pelo momento tão oportuno que o Senhor tem nos dado para a gente viver e manifestar aquilo que temos aprendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Que tu abençoe meus irmãos aqui presentes, através da internet, que o Senhor também me ajude neste momento, quando a gente vai falar um pouquinho da tua palavra, daquilo que já foi profetizado. Eu não estou aqui para me mencionar, para ser ovacionado por alguém. Estou aqui simplesmente para firmar meu pé no chão e dizer que sou um dos tais, sou um daqueles que crê na mensagem que já foi feita, na mensagem de João que foi deixada para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua nos abençoando. Amém. Sentai-vos. Uma mensagem superior. Jesus falando a respeito de João Batista, que não havia os de nascido de mulher maior de que João Batista. Mas ele cita que o menor no reino dos céus era maior que ele. As pessoas muitas das vezes elas querem ser ovacionadas, elas querem ser engrandecidas, elas querem ser reconhecidas, mas não têm essa capacidade de ser inferior,
de ser menor. Porque no reino dos céus, para você ser superior, para você ser o maior, você tem que ser o menor. Você pode ver que aqui, nesta passagem, Jesus já está dando para nós uma grande lição. Ele falando a respeito das turbas de João, ele falando a respeito de João, que os nascidos de mulher, não havia maior de que ele. Mas havia ele ali que era o menor no reino dos céus. Ele fez menor do que os anjos. Ele se fez inferior. Ele veio numa posição tão pequena que se tornou um lacaio. Mombrana chega a dizer que o lacaio é uma das piores profissões que tinha naqueles dias, que era um lavador de pés. Ele se fez menor. Ele se fez pequeno. Mas ele tinha a mensagem superior à de João Batista. Por isso que João Batista pôde apontá-lo, pôde reconhecer: eis o Cordeiro de Deus, esse é superior, esse é o maior, esse é o que vem após mim. Quer dizer, ele era o superior, ele era o maior, mas ele mesmo se dizendo que ele era o menor, e o menor era o maior no reino dos céus. Então sempre tem uma mensagem superior, tem uma mensagem maior. Você pode ver que Moisés, ele tinha uma mensagem, mas a mensagem de Josué era superior à mensagem de Moisés. É muito importante isso, saber isso. Mesmo Moisés sendo um profeta, escolhido por Deus, chamado por Deus, mas a gente pode ver na mensagem de Mombrana que fala também que Josué era um profeta abaixo de Moisés. Ele era um profeta abaixo enquanto ele não estava em evidência. Mas depois que Moisés partiu, superior a Moisés. Agora, quando a gente fala numa mensagem superior, não existe, irmão, homem superior sem Deus. Moisés, ele era superior. Aquela mensagem dele era superior à mensagem dos seus adversários. A mensagem de Moisés era superior a Janes e Jambre, ali no Egito. A mensagem de Moisés era superior quando ele atravessou o Mar Vermelho. Ele tinha uma mensagem superior. Era superior a Corá, Datã, Abirão. Deus tinha posicionado ele. Mas ele levou o povo de Israel só aquela etapa do deserto. Ele não teve oportunidade de levar além, de atravessar o Rio Jordão e adentrar a terra prometida e assentar os filhos de Israel e colocar em sua posição. Então a gente pode ver Moisés, a gente pode ver Josué. A irmã Brana diz: Moisés um tipo de Cristo, Josué um tipo do Espírito Santo. A gente vai ver Brana um tipo de Jesus Cristo e João um tipo do Espírito Santo, um tipo do Josué. Não quer dizer que o irmão Brana ele não entrou nessa terra prometida. Ele entrou nessa terra prometida. Ele revelou todos os mistérios de Deus que tinha que ser revelado, mas que Deus tinha essa parte superior, essa parte maior. Não é que João, não é que o Osmar Brana era maior de que o irmão Brana. Não teve profeta maior do que o irmão Brana. A mensagem do irmão Brana era superior, mas tinha uma parte que era também superior ao ministério do irmão Brana. Você diz: mas como, pastor? Era porque esta mensagem foi aquela parte
que o irmão Brana foi proibido de explicar. Irmão, se não fosse o pastor Osmar Brana, se não fosse esse ministério de João, se não fosse Deus ter tomado ele, nós até hoje estaríamos cegos, estaríamos em nossas denominações, estaríamos em nossas igrejas. Por quê? Porque Deus usou o ministério deste homem. Nós não estamos aqui para ovacionar o homem, mas nós estamos aqui para ovacionar o Deus que estava nesse homem. Você vê que o pastor Osmar Brana, ele não ovacionava o homem Brana, mas ele ovacionava o Deus que estava dentro deste homem, que era o que estava dentro, que era superior ao ministério dele. E o que estava em João, o que estava em pastor Osmar Brana, o ministério dele era superior. Porque se o sétimo anjo, o irmão Brana, tivesse simplesmente com aquela mensagem terrestre, ele não se tornava com esta mensagem superior. Se a gente voltar mais um pouquinho, a gente vai ver a mensagem da lei. Era uma mensagem grande, era uma mensagem poderosa, mas a mensagem de Jesus era superior à lei. Aí você vai ver, a mensagem da descida do Espírito Santo era superior à mensagem de Jesus. Você vai ver que Jesus mesmo diz em São João 16:12, eu tenho tanta coisa para vos falar, mas vós não podeis suportar. Quando vier esse ministério superior, aí ele vai guiar vocês na verdade, vai instruir. E aquilo que vocês não estão entendendo agora, lá vocês vão entender. Porque viria um ministério superior. E assim não é diferente, porque o ministério do irmão Brana é um ministério superior ao ministério dos mensageiros, ao ministério do apóstolo São Paulo, ao ministério das 7 eras da igreja. Jesus mesmo disse em São João 14:12, que aquele que cresce nele, faria obras superiores. Quando a gente fala de obras superiores, a gente não está falando só curar os enfermos, que isto é muito bom, mas isso não te leva para o céu. Curar os enfermos simplesmente é para você ter um bem-estar, para você ter um conforto aqui na terra. Não te salva, a cura divina não te salva. Quando a gente fala ministério superior, os pastores de primeira e segunda etapa, eles falam, Jesus fez somente 3 ressurreições. E o ministério de Jesus, e eles têm que saber que o ministério do irmão Brana era Jesus dentro do irmão Brana, manifestando aquele ministério messiânico para os gentios. Então, eles chegam a dizer nas suas plataformas, o irmão Brana, com esse ministério messiânico, ele ressuscitou 5 pessoas. Mas esse ainda não foi o ministério superior. O ministério superior não foi fazer os cegos enxergar, os aleijados andar, o mudo, o surdo mudo falar, o surdo ouvir. Não foi esse o ministério superior. O ministério superior do irmão Brana era um ministério que não era simplesmente terrestre, era um ministério celeste. Este era o ministério superior, era um ministério mais alto, era o ministério da revelação de toda esta Bíblia. Este foi um ministério superior. Mas para ele ter este ministério superior, primeiro ele teve o seu ministério inferior. Para Jesus ter o seu ministério superior, para ser assunto aos céus e descer novamente em forma de Espírito Santo, ele teve que ter um ministério inferior. Ele teve que ter a sua primeira puxada, e depois ele vem com a sua segunda puxada, discernindo a intenção do próprio coração. Aquilo ainda era ministério inferior, mas quando ele veio trazendo a sua terceira puxada, falando coisas que nem Moisés nem a Escritura nunca falaram, e eles se perderam por não ouvir e por não crer aquela porção da palavra.
Não creram nele enquanto ele estava curando os enfermos, enquanto ele estava multiplicando os pães. Havia uma multidão ao redor dele. Mas depois, quando ele se colocou de pé e disse: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, oh irmão, aquilo era duro demais para eles. Eles não conseguiram crer, eles não conseguiram se posicionar, porque agora estava ele manifestando um ministério superior, ao ponto de dizer: ninguém viu a Deus, senão o próprio Filho que está no seio do Pai. Este fez conhecer. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aquilo era um ministério superior, era um ministério que não tem como o intelecto humano entender. Só Deus, através de uma predestinação, através de uma eleição, para fazer você entender este ministério superior, tanto de Jesus, tanto dos discípulos, tanto de Brana quanto de João. O ministério de Osmar Brana é superior ao ministério de Brana. Mas qual parte é superior? Porque Osmar Brana não tinha dom de curar. Osmar Brana não tinha dom de discernir a intenção do coração. Ele poderia não ter esse dom, mas quando o doador que tomou ele no ano 2000, ele pôde discernir a intenção do coração através da terceira puxada, através da abertura da palavra novamente para nós, pela oportunidade da gente fazer parte desse ministério mais elevado, desse ministério superior, dele poder ver que o último eleito entrou. Para o último eleito entrar, o Cordeiro tinha que deixar o seu trono de intercessão. Deus tinha que deixar o seu trono de mediador. Ele tinha que deixar de ser filho de Deus e agora se transformar no leão, se transformar no filho do homem, para trazer esse ministério superior ao profeta. E quem foi que viu isso? Você acha que foi um homem que viu? Você acha que foi um evangelista que viu? Quem pôde ver foi esta mente superior, esta pedra de coroa, esta mente de Cristo, que pôde ver, que pôde enxergar. Isso não é um pensamento humano. E para a gente estar crendo nisso, não pense que é você que está crendo. Nós não temos capacidade de crer numa coisa como essa. Nós não temos capacidade de ver uma coisa como essa, se não for este ministério superior, se não for este Deus, que se fez menor do que os anjos, que se fez menor, praticamente se igualou ao homem, para poder ser o maior no reino dos céus. As pessoas querem ser maior no reino dos céus. Irmão, não houve homem maior. Os nascidos de mulher foi João Batista. Não houve o homem maior nascido de mulher como Brana em sua primeira e segunda etapa. Mas esse ainda era um ministério inferior. Ele teve que passar pela sua primeira e segunda puxada. Ele teve que passar por aqueles momentos. Eu ouvindo uma mensagem do pastor, eu tinha escutado isso muitas vezes. Você escuta uma mensagem muitas vezes, e quando chega um determinado tempo, você vai entender, você vai ouvir novamente, você vai entender o que ele está falando. Quem está falando através desta mensagem não é um homem, é o próprio Espírito de Deus profetizando para nós. Outra vez, a povos, nações, línguas e reis. E ele falando ali que o irmão Brana, com a perca de sua esposa, com a perca da sua filha, e com todo aquele transtorno que sofreu na enchente, ele chegou ao ponto de querer se suicidar.
Mombrana o pastor Osmar chega a dizer que ele estava com uma depressão, e realmente o homem, para querer colocar uma arma na cabeça, uma pistola na cabeça, para querer se matar, o pastor Osmar ainda diz assim: não vai querer colocar uma pistola na cabeça, pensa que Deus vai te livrar, que tu vais morrer. Era porque ele era predestinado para trazer esse ministério superior, e ele estava com aquela depressão, aquele problema, mas ele venceu a depressão, ele foi superior, porque tinha um Deus superior. Nosso pastor também, Osmar Brana, nos anos 80, sofreu uma depressão. Ele disse que ele não tinha vontade de pregar, ele não tinha vontade de ouvir, mas Deus também tinha um ministério superior, que ele não saiu do ano 2000 até no começo do ano 2024, ele não saiu do posto do seu dever, entregando este ministério superior. Deixa eu ler um pouquinho aqui, para depois eu mostrar para vocês que nós estamos num ministério superior a do pastor Osmar Brana. Tu diz o quê? Vocês querem ser melhor do que Brana? Nós estamos no ministério porque eleva, irmão. Um passa e vem outro maior, tá? Você diz, vocês têm uma mensagem superior. Não, nós não temos uma mensagem. A mensagem é essa, ela é superior. Espera aí que a gente vai já falar sobre isso aqui. Eu vou ler só um pouquinho aqui para a gente entender, tá? Deixa eu ver. Está esperando uma mensagem aqui, mas a gente não achou. Mas eu só vou citar aqui, ó. Olha aqui, 299, o sétimo selo. Mombrana diz assim: então logo ele me tomou, ele me levantou para cima e me assentou bem alto, onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral, ou algum tipo. Eu olhei e havia algo como uma pequena caixa assim, um pequeno lugar ali ao lado, e eu vi aquela luz, estava falando com alguém acima de mim. Aquela luz. Irmão Brana chega a dizer, em pergunta, uma de suas mensagens de perguntas e respostas, ele disse que aquela luz era Cristo. Aquela luz, e o irmão Brana olhou e aquilo suspendeu o irmão Brana, e ele viu que estava falando acima dele, era alguém que tinha uma mensagem superior. E a mensagem superior, este alguém, esta luz que entregou para o sétimo anjo, desceu aquele anjo forte e colocou um pé na terra e outro no mar, e se materializou, Deus manifestado numa carne, Deus Brana manifestado em carne humana. Aquilo era um ministério superior para revelar. E o ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, é um ministério superior para obedecer àquela voz que tornou a falar com ele. E ele foi ao anjo, tomou o livrinho, ele comeu. É só um que revela. A gente já sabemos disso, né, irmão? Que é só um que revela, é só um que come, e é só uma esposa que crê. Nós estamos aqui não dizendo que fomos aquele anjo. Eu fui. O pastor que fala isso, ele é um mentiroso, porque é só um que come, é só um que revela, é só um que morre pelo pecado de todos. Jesus Cristo é um que morre por todos pecaram. Um só homem trouxe todos os homens à morte. Através do Senhor Jesus Cristo, ele trouxe todos a salvação. E através de um só, ele revelou todo o mistério dele. Todos os mistérios dele, a gente pode falar, porque o ministério de toda a Bíblia era o ministério do sétimo anjo. Então, através de um só para revelar. Deus não precisa de grupo. Deus não precisa de um concílio pastoral, um concílio de pastor para manifestar sua palavra. Ele precisa só de um. Ele precisou só de Brana. E não precisou de 2, 3, 4, 5, 6, 7, não. Ele precisou de um só.
E quando foi para comer, no ano 2000, ele não precisou daquele plenário de pastor, de mais de 6 mil pastores. Ele não precisou, não. Ele precisou de um só para comer. E ele comeu o livrinho e profetizou. E ele não precisa de muitos pastores para crer, não. Ele precisa de um só. Ele precisa de você, para você crer e comer este livrinho e manifestar essa palavra. Este ministério. O pastor tem uma mensagem que ele prega. Se você ainda não ouviu, eu chamo a sua atenção nesta noite para você ouvir. Acima de mim. Tem várias mensagens com esse título, né? Acima de mim, alguém acima de mim. Então ele fala que acima de mim não quer dizer maior do que Brana. Acima de mim é menor que Brana, é depois de Brana. É depois de Brana, porque não poderia a esposa ir lá e tomar o livrinho da mão do anjo forte. Não poderia. Tinha que ser a voz do sétimo anjo, tinha que ser um profeta. O profeta foi, tomou o livrinho, Deus manifestou, ele comeu aquele livrinho, Deus manifestou nele em carne humana, e ele pôde manifestar o segredo de Deus. E agora passou 40 anos em primeira e segunda etapa, 40 anos no deserto, para Deus tomar um homem e ele tomar esse livrinho novamente, comer esse livrinho que já estava revelado. Ele comeu esse livrinho e começou a profetizar novamente. Agora você diz, mas como? Vocês estão no ministério superior. Nós estamos no ministério superior, enquanto se eu não passar para o Senhor, porque eu posso passar para o Senhor, mas enquanto a gente não passar para o Senhor, nós estamos no ministério superior. Porque não vamos provar a morte, não vamos adormecer. É a Bíblia que diz que nós que estamos vivos não vamos ser estorvo, não vamos ser os atrapalhos, aqueles que dormem, mesmo eles estando ressurretos, mas eles estão naquele corpo celeste. Pastor Osmar deixa bem claro que eles estão na sexta dimensão. A gente não pode conjecturar nem o que Brana falou. Pastor Osmar nunca conjecturou o que o irmão Brana não falou. Ele pregou o que o irmão Brana falou. Então nós temos que pregar e mostrar o que João falou. O que João comeu é o que nós cremos, é o que nós estamos comendo, é o que nós estamos desfrutando. Agora sim nós podemos dizer que nós não estamos acima de João, nós estamos abaixo de João, porque João comeu primeiro. João foi o privilegiado. João foi o privilegiado, mas nós podemos dizer que nós estamos abaixo. Nós estamos abaixo de João. Cada pastor está abaixo de João. Não adianta, pastor, você querer ser o maior. Não adianta você querer se sair, querer enganar o povo. Você não engana, você engana as pessoas, mas você não engana Deus. Você tem que ter sinceridade diante de Deus. Não adianta a gente querer ser superior. Nem Jesus foi superior. Ele foi o menor, mas ele era superior. Brana foi o menor, se fez menor também. A sua primeira e segunda etapa. Ele até pensava que era a morte dele. E ele manifestando aquilo, ele não sabia que estava manifestando. Pastor Osmar manifestando esse ministério maior que era Cristo nele. Aquela luz, diz o irmão Brana. Aquela luz onde eu acabei de ler, o sétimo selo, parágrafo 299, quando eu vi ele estava falando com alguém acima de mim. Acima de mim não é maior do que Brana. Acima de Brana é abaixo de Brana. Brana não está acima do anjo forte. Preste atenção, irmão. Brana não está acima do anjo forte. Brana está abaixo do anjo forte. O anjo forte se fez carne em Brana. João não está acima do sétimo anjo.
João está abaixo do 7º anjo, e nós estamos abaixo de João, que ele teve o privilégio de provar o sabor, de provar o amargor deste livro. Agora que estamos tendo, experimentando, degustando, saboreando este livro, agora você pode sentir a pressão que ele sentia. Eu creio que o pastor, durante todo esse tempo, a pressão, ele pôde olhar em cada um de nós. Ele pôde olhar em mim. Eu vou falar de mim. Não estou aqui para falar de ninguém, estou para falar de mim. Ele disse: tu não serve para ficar no meu lugar. Olhou para o outro: olha, tu não serve para ficar no meu lugar. Tu não serve. Olhou para outro: eu te consagrei, mas eu já mudei de ideia porque te consagrei. Se fosse agora, eu não te consagrava mais. Ele olhou para todo, não viu ninguém para ficar no lugar dele. Sabe por quê? Porque a gente não via, a gente não tinha experimentado este ministério superior. Agora, não só os ministros, mas cada membro da esposa do Senhor Jesus Cristo está podendo sentir o sabor desse ministério superior que vai além do nosso entendimento, para a gente crer. Cada mensagem que a gente ouve, quando a gente ouve a voz do pastor, aquilo é Deus nos posicionando. Uns vai posicionando para melhora, outros vai posicionando para piora. É para piora, porque não entende, porque não crê. E Deus não chamou nem a gente para entender, Deus chamou a gente para crer. Eu estou aqui porque eu creio, eu estou crendo, eu criei. Agora posso ver essa manifestação, não só em Brana, não só dele revelar. Eu posso ver essa manifestação não só de João comer. Agora posso ver essa manifestação no corpo desta esposa do Senhor Jesus Cristo. Deus se manifestando e fazendo a obra. Você pensa que porque o irmão Brana partiu que Deus parou? Não, Deus continuou. Deus continuou, passou 40 anos, trabalhou em um também, não trabalhou em meia dúzia, trabalhou em um. Todo esse tempo, da primeira e segunda etapa, Deus trabalhando com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Todo este tempo de 40 anos, e a praga caindo. A praga, ressurreição isolada, praga que o irmão Brana não ensinou. Eles não conseguiram ver esse ministério superior. Para você ver o ministério superior, você tem que se fazer inferior. Deus não precisa de nossas habilidades, Deus não precisa de nossas ações, Deus não precisa dos nossos pensamentos. Ele precisa que a gente veja e creia no que já foi feito. Aquilo que Deus predestinou de antemão. Então, eles ficaram 40 anos sobre essa praga. Bênção e praga. Praga que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar o 7º selo. Você sabe o que é isso? Um povo que comeu com o irmão Brana, um povo que caçou com o irmão Brana, um povo que andou com o irmão Brana, o povo que assistiu o culto com o irmão Brana, mas estão cegos até hoje. Estão cegos até hoje. Aqueles que partiram lá com o irmão Brana e dormiram com o irmão Brana, aqueles estão em paz. Aqueles foi o que viram, aqueles que manifestaram aquele ministério superior. E nós não iríamos também, se o pastor estivesse vivo, nós também não iríamos manifestar esse ministério superior. Deus teve que tirar Brana de cena. Deus teve que tirar pastor Osmar Brana de cena para manifestar esta mensagem que é superior a qualquer intelecto humano. E a praga cai depois da partida do pastor Osmar Brana. A praga cai sobre o lugar. Esses pastores que estão dizendo que tem e são contra a própria mensagem do pastor Osmar, são contra a própria voz, eles estão soltando maldição para o povo que diz que crê nesta mensagem. Eles nunca viram esta mensagem, esta manifestação de Deus superior, porque senão
senão eles nunca bateriam no peito e defenderiam o sistema, em vez de defender Deus, em vez de defender o que já foi feito, em vez de defender o que já foi pregado, o que já foi comido. É esse o nosso trabalho, é de crer. Nós não estamos aqui para criar divisão, nós não estamos aqui para criar problema com ninguém. O nosso problema é que a gente crê, e a gente não tem que dar ouvido para quem não crê. A nossa intenção não é com quem não crê, a nossa intenção é com quem crê. Nós estamos aqui para dar mão dada, nós estamos aqui para dar nossas mãos, para ajudar, para favorecer as pessoas, ouvir enquanto tem tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto há tempo. Então a noiva, ela está invocando. Não pense que a noiva, ela não está com este ministério, com esta mensagem superior. Ela se tornou superior depois da partida do nosso mensageiro e profeta da noiva. Porque ela saiu do nosso intelecto, ela saiu do nosso espírito, e agora ela está na profundeza do nosso coração, dentro de nossa alma. Agora essa mensagem, ela é parte de nós. Além que hoje o YouTube tire todas essas mensagens, eles proíbem a gente ter esses cultos, essas lives. A lei proíba, que vai chegar a proibir. Por mais que eles peguem todo esse CD e queimem esse CD, mas ele está dentro de nós. Mas a gente ter a oportunidade de ouvir, a gente ter a oportunidade de comer. Não perca tempo, meu irmão. Não é hora da gente perder tempo, é hora da gente aproveitar o tempo perdido. Nós já perdemos tanto tempo, quantas reuniões que a gente ficou dormindo, quantas reuniões que a gente estava com o pastor que a gente não prestou atenção, quanto tempo que a gente tinha, parece que Deus escondeu todinho essas mensagens de nós, e agora ele tem vindo à tona. Vem à tona a nós. É Deus, isso não pode ser homem, isso tem que ser Deus cuidando de nós. Você está agradecido por isso? De Deus nos deixar uma mensagem superior, que vai continuar daqui, e não demora, nós vamos ver os nossos irmãos ressurretos. Nós estamos esperando só isso. Nossos olhos a cada dia, a cada mensagem que a gente ouve, a gente vai entendendo tudo, aquilo vai se abrindo. A nossa mente não é mais a mesma. Apesar de nós termos luta, apesar de nós termos dificuldade, apesar que a gente somos humanos, apesar que sofremos tantas coisas no dia a dia, mas isso ainda não é o alvo. Você pode ter ou não ter alimentação, isso não é o alvo. O alvo é esta mensagem, é a nossa felicidade de poder Deus entregar essa mensagem para o sétimo anjo e achar um homem honesto, não é um homem mentiroso, não é um fanfarrão. Tem duas vozes, é um homem sincero, honesto. E Deus não ia passar para qualquer homem essa espada. Essa espada está na mão da esposa. Essa espada está na mão do quíntuplo verdadeiro que crê e entende essa mensagem. Deus jamais iria passar para a mão de qualquer um. Deus jamais iria passar pela mão de um inexperiente que fica contra a própria mensagem de Deus. Tudo confundindo o povo. Mas que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos seguindo avante até este arrebatamento.